Fala, Pokémons! Tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, eu tenho 15 anos e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a nossa criança interior ferida. Então bora conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar para todos os seus amigos. Então, partiu o vídeo! Bom, gente, vocês devem estar se perguntando o que é a nossa criança interior. Bom, a nossa criança interior é uma parte em mim e em você e em todos nós que passou por situações traumáticas quando éramos crianças e é considerado, né, a criança interior ferida desde o nosso estágio pré-natal, né, de quando a gente estava no útero da nossa mãe até a fase adulta, né? Então, na nossa infância e na nossa adolescência, nós somos considerados vulneráveis porque nós não temos todos os recursos dentro da nossa mente. Então, a criança interior ferida é uma parte do nosso psicológico que sofreu traumas durante a infância e a adolescência, que são como gatilhos na fase adulta, sabe? É quando aquele adulto passa por alguma situação e o inconsciente dele se recorda daquela lembrança ruim, daquela lembrança traumática, isso ativa um gatilho nele. E essa parte na gente faz a gente ter pensamentos, medos, sentimentos, algumas crenças limitantes, hábitos, etc., que foram originados lá na infância. Bom, e eu separei aqui nesse vídeo alguns traumas para contar para vocês que são que as pessoas vivem, né, nas suas infâncias e adolescências. E o primeiro deles que eu queria falar é o trauma do abandono, que é quando uma criança é deixada por um tempo maior na escola ou por um tempo maior no hospital, ou quando os pais eles precisam trabalhar muito o dia inteiro e não ficam com a criança, não passam muito tempo com ela. Isso gera uma sensação de abandono, né? Porque quando a gente é criança, a gente não consegue diferenciar algumas coisas. E a gente não compreende algumas coisas também. E esse trauma pode gerar, numa pessoa adulta, fazer com que essa pessoa precise estar 100% do tempo dela fisicamente com a pessoa que ela ama, porque se ela não estiver fisicamente presente com a pessoa que ela ama, isso pode trazer nela uma sensação de desamor ou abandono. Então, é importante entender que nem sempre a pessoa que a gente ama vai estar com a gente fisicamente, mas ela sempre estará com a gente nas nossas lembranças, isso seja
A pessoa que a gente ama pode ser algum amigo, nosso namorado ou namorada, alguém da nossa família. Eles sempre estarão com a gente nas nossas lembranças felizes. E é sempre importante a gente entender isso. Um outro trauma que eu quero comentar com vocês é o trauma da injustiça. Uma criança que cresce com os pais muito autoritários, que exigem mais do que ela pode fazer ou compreender, ou quando esse trauma também pode acontecer quando uma criança ela arca com as consequências de algum irmão ou de algum primo por eles serem mais velhos ou mais novos. Isso traz um sentimento de injustiça, de raiva, de inferioridade, etc. E isso pode fazer com que essa pessoa, quando virar adulta, seja um adulto perfeccionista e autoritário. E você muito provavelmente deve conhecer alguns adultos assim na sua vida. E esses adultos muito provavelmente passaram por esse trauma quando eram crianças. Um outro trauma também é o trauma da humilhação. Quando, por exemplo, uma criança é humilhada pelos pais. Por exemplo, quando ela tá no desfraude, ela acaba fazendo xixi no chão, sem querer. Aí os pais expõem ela de alguma forma, chama de porco, ou conta pra família isso, ou então filma o que a criança tá fazendo de errado, ou expõe o que ela faz de errado, ou expõe ela fazendo birra ou chorando, ou tendo uma crise de ansiedade, ou quando eles xingam a criança de uma maneira destrutiva ou criticam ela de uma maneira destrutiva, chamando de burro, de irresponsável, de fraco. Ou isso também pode acontecer quando a criança ela sofre bullying na escola, porque o bullying ele também é algo que traumatiza, e geralmente as crianças que praticam o bullying também são crianças que são humilhadas dentro de casa. Então é sempre importante a gente falar sobre a prevenção do bullying, porque ele também pode traumatizar. E uma criança que é humilhada dentro de casa também pode passar a humilhar outras crianças na escola, ou na rua, ou em outros lugares, né? Se tornar o popular valentão. Então, assim, as piores coisas que os pais podem dizer para os filhos é chamar de burro, de porco, de fraco, de inútil, de estúpido, de irresponsável, de preguiçoso e entre outras ofensas. E as consequências desse trauma é que quando essa pessoa ela virar adulta, ela vai ser aquela pessoa que depende muito da aprovação dos outros. Ela não se aprova por ela ter sido humilhada e por ela ter autoestima baixa. Então ela depende muito da aprovação dos outros. Ou é aquela pessoa que precisa humilhar outras pessoas para se sentir bem.
Um outro trauma que eu quero comentar com vocês é o trauma da traição, que é quando os pais ou algum adulto, né, traem a confiança daquela criança através de mentiras, né? Como, por exemplo, na hora do desmame, né? Quando a mãe coloca band-aid no peito pra falar que tá machucado, ou quando eles colocam chia na chupeta pra criança não chupar mais chupeta, ou quando eles mentem, né? No sentido de mentir mesmo pra criança, ou quando eles fazem promessas e não cumprem. E isso, as consequências desse trauma são que quando essa pessoa crescer, ela vai ser aquela pessoa que acha que ela não pode confiar em ninguém, e que ela tem muito medo de ser enganada de novo. Um outro trauma que eu quero comentar com vocês é o trauma da rejeição. Quando uma criança, ela veio por acidente, ou ela não era desejada pela família, ou ela era do sexo contrário ao que a família queria que fosse, ou esperava que fosse, quando essa criança nascer, ela vai viver com esse trauma durante a infância, a adolescência e até a vida adulta. Ela pode sentir que ela não tem importância ou que as atitudes dela não têm nenhum valor, e etc. Esse é o trauma da rejeição. Um outro trauma que também existe é o trauma do abuso físico, né? Uma criança que apanha dos pais, né? E isso pode variar entre palmadas até espancamentos. Porque quando você faz isso, você não está respeitando a criança, e isso vai fazer com que ela se sinta mal, com que ela se sinta com raiva, e isso vai gerar um comportamento maior de rebeldia nela também. Às vezes isso pode trazer um sentimento de vingança, essa criança querer se vingar de você, ou ela começar a internalizar isso, né? Criando a ideia de que ela é uma pessoa ruim, de que ela não tem valor, de que ela não é importante, e várias outras coisas. E ela também pode começar a mentir, né? Por medo de ser pega, ou fazer as coisas escondidas, né? Pra não ser pega também. E as consequências disso vão ser que essa pessoa pode se tornar uma pessoa adulta que sempre tenta resolver as coisas com violência, né? Seja uma briga, uma disputa, alguma situação de estresse, né? Essa pessoa, ela sempre vai tentar resolver as coisas com violência, seja violência física mesmo, ou a violência nas falas, a violência verbal. Porque quando ela era criança, e ela fazia alguma coisa que os pais não gostavam, a forma deles lidarem com isso era através da violência, né? E aí vai fazer com que esse adulto também resolva as coisas na base da violência, porque foi assim que ele foi ensinado que era certo resolver as coisas. E isso também acontece
em pessoas que cresceram em lares violentos, onde a mãe apanhava do pai, né, do marido, ou algum dos pais era alcoólatra, alguma coisa assim também pode fazer com que esse adulto se torne uma pessoa que resolva as coisas com violência. Assim como acidentes também podem trazer traumas, né? Como, por exemplo, um acidente de carro, de avião, de helicóptero, ou algum outro tipo de acidente que possa acontecer com aquela criança, vai gerar traumas também. Ou às vezes alguma picada de algum animal, por exemplo, de uma cobra, de uma aranha, alguma coisa desse nível também vai gerar traumas. Um outro trauma que também existe é o trauma do abuso sexual, que é toda relação sexual entre uma criança e um adulto, ou entre um adulto e um adolescente, ou pode até ser com uma criança pequena e um adolescente mais velho. E geralmente os abusadores costumam ser pessoas próximas da criança, familiares, na maioria das vezes são os pais dessa criança, mas também podem ser tios, avós, primos, irmãos, ou pode ser alguém próximo da família também. E geralmente o abusador ele tenta seduzir, né, a criança dando presentes, convidando ela para passeios, sem ser nenhuma data especial. E geralmente isso acontece sem os pais saberem. E existem, na verdade, os dois tipos, né, de abuso sexual. O abuso sexual verbal e o abuso sexual físico, né? O abuso sexual verbal e psicológico é esse da sedução, e o verbal seria esse abusador, né, na verdade, dizer para a criança frases que podem chocar ela muito, né? Ou coisas que ela não gostaria de ouvir, ou também, né, um outro tipo de abuso sexual é a pornografia infantil, expor os genitais, que seria o exibicionismo, né? Se masturbar na frente da criança ou do adolescente. E também tem um abuso sexual físico, que é quando ocorre molestamento, toque nas partes íntimas, geralmente sem o consentimento, né? Ou até mesmo estupro também pode acontecer. E geralmente esse abusador ele manipula muito essa criança para fazer com que ela acredite nele, e geralmente costuma pedir para não contar para os pais, ou às vezes ameaça a criança de bater nela, né? Faz ameaças físicas, ou ameaça matar os pais, ou fazer alguma coisa que a criança jamais gostaria que acontecesse. E esse é um trauma que ele gera muito, sim, problemas no desenvolvimento da pessoa que passa por ele. Essa pessoa adulta que foi abusada sexualmente quando era criança pode se tornar um adulto que tem dificuldade
em ter relações sexuais com outras pessoas por medo de sofrer experiências sexuais traumáticas de novo. Pode ser uma pessoa que introvertida, né? Que se tornou introvertida depois que isso aconteceu. Pode gerar dores de cabeça. Ou então essa pessoa também pode ser uma pessoa extrovertida demais, né? Pode gerar depressão, ansiedade, pânico e várias outras consequências muito ruins para essa pessoa. E também a pessoa que sofreu abuso sexual quando era criança, às vezes quando chega na adolescência ou na fase adulta, essa pessoa pode começar a consumir drogas, consumir álcool em excesso, cometer crimes, ou até mesmo se tornar um outro abusador, se tornar um pedófilo. Porque os pedófilos, na maioria das vezes, têm um histórico de abuso sexual quando eram crianças também. E um outro trauma que eu quero comentar com vocês é o trauma da repressão. Quando uma criança ela é reprimida por ser ela mesma, por ter a personalidade que ela tem. Como, por exemplo, quando ela tá brincando, agitada, e aí vem alguns adultos e começam a repreender, falar: ah, para de fazer isso, menina, você tá fazendo bagunça, que coisa feia. Essa repressão vai fazer com que a longo prazo essa criança comece a perder o contato com ela mesma. Ela vai começar a pensar que, como ela anda sendo bagunceira, ela não tem ganho, ela não recebe elogios. Mas se ela começar a se comportar boazinha, ela vai começar a receber elogios, ela vai continuar recebendo amor. Até porque o maior medo de uma criança é que os pais não a amem e não a aceitem, né? E que ela não tenha as suas necessidades básicas supridas. Então ela começa a se comportar super boazinha. E quando ela cresce e vira adulta, ela continua sendo uma pessoa extremamente boazinha, que nunca consegue dizer não para as pessoas, que faz tudo para todo mundo. E a partir do momento que essa criança ela começou a se comportar boazinha, ela perdeu o contato com ela mesma. Ela rompeu com a sua originalidade, com a sua espontaneidade, né? Ela deixou de ser ela mesma. E isso provoca na consciência uma dor muito grande, né? Ela passa a não se amar. E uma criança precisa ser amada, precisa aprender a se amar, precisa aprender a se valorizar. Uma outra forma de repressão, um outro exemplo de repressão é quando essa criança ela é reprimida por sentir as emoções dela. E, por exemplo, quando uma criança tá chorando e chega algum adulto e fala: não, engole o choro, para de chorar. Isso é uma repressão da espontaneidade. Porque se a criança, quando ela tá triste, ela demonstra tristeza. Quando ela tá feliz, ela demonstra alegria.
Quando ela tá com raiva, ela demonstra raiva. Quando ela tá frustrada, ela demonstra frustração. E etc. E você reprimir os sentimentos de uma criança é uma repressão. E isso pode fazer com que na vida adulta essa pessoa tenha dificuldade para lidar com os seus próprios sentimentos e para expressar os seus sentimentos também. E existem várias técnicas para vocês poderem curar essa criança interior, se conectar com ela. E eu vou citar algumas técnicas aqui para vocês que eu uso, né? Apesar de eu ser adolescente, eu reflito muito sobre isso. E eu gosto muito de falar sobre esse tema porque eu acho ele muito importante para nossa vida. E a primeira técnica que eu quero falar para vocês é uma técnica da Louise Hay, que é a minha ídola e sempre vai ser. Inclusive, se eu não me engano, alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre a biografia dela, mas eu não sei o que aconteceu com esse vídeo, mas se eu ainda tiver ele, eu vou deixar ele público para vocês poderem ver aqui no meu canal. E eu falo um pouco mais sobre a Louise Hay, sobre a história de vida dela e tal. E para a Louise Hay, a época em que você mais adquiriu crenças limitantes foi do seu 0 aos seus 7 anos de idade. Você pode ter adquirido crenças limitantes depois dessa fase, porque até a sua vida adulta você é considerado vulnerável, mas a principal etapa da sua vida em que você adquiriu crenças limitantes foi do seu 0 até os seus 7 anos de idade. E a Louise Hay, ela usava 3 técnicas para curar a criança interior. E segundo ela, se uma pessoa não curar a sua criança interior, ela não consegue curar nada na vida. E a primeira técnica é você pegar fotos suas de quando você era criança, de preferência antes dos seus 7 anos. Pode ser fotos de quando você era bebê, de quando você era criancinha, pequenininho. E você vai começar a olhar para essas fotos, olhar nos seus olhos e dizer que você tá conversando com você agora, né? Tipo, oi, eu sou você daqui muitos anos e eu reconheço que você ainda existe dentro de mim. E a partir de agora eu quero estar conectado com você. E essa técnica é uma técnica muito boa que eu também uso. E vocês podem criar esse hábito diário, né? De vocês pegarem alguma foto de vocês, de quando vocês eram pequenos, e dizer isso pra vocês, até isso ficar fixado na cabeça de vocês. A segunda técnica que a Louise Hay usava, né? E ela ensina, é a técnica do espelho, né? A técnica do espelho, ela consiste em você se conectar com você mesmo através do olhar, né? Porque o nosso olhar, ele é o mesmo desde o dia em que a gente nasce até o dia em que a gente deixa esse mundo. E eu não tô falando do olho, da pupila, nada disso. Eu tô falando do olhar,
sabe? O nosso olhar, ele é o mesmo desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. E algumas pessoas até dizem que o nosso olhar é o espelho da alma, né? Eles são a janela da alma. Então vocês podem se olhar no espelho e se conectar através do olhar, porque quando você se olha no espelho, toda vez que você se olha no espelho, você está olhando para você mesmo, de todas as idades que você tem, que você teve e que você ainda vai ter. E você pode dizer coisas boas para você mesmo, dizer que você reconhece que essa pessoa que você vê no espelho ainda existe dentro de você, dentro do seu inconsciente, e que agora vocês vão estar juntos para aprender a lidar com os desafios da vida, que você se ama, que você vale a pena, que você é importante, que você é especial, porque todos nós somos importantes, todos nós somos especiais e todos nós temos o nosso valor. Todo mundo tem um valor e todo mundo tem potencial. E a terceira técnica que a Louise Hay ensina é você respirar fundo 3 vezes. E é você inspirar pelo nariz e soltar pela boca fundo 3 vezes. E começar a recordar de alguma lembrança ruim que você teve quando você era criança. Pode ser uma das lembranças, né, de traumas que eu citei aqui, por exemplo. E aí você vai imaginar você criança na sua frente, imaginar você pequeno. E você vai começar a dizer pra você que tá tudo bem hoje. Que você não precisa mais sentir medo, porque agora você está seguro. Você do futuro vai proteger a você criança. E dizer coisas boas, dizer que você ama aquela criança, que você sempre vai estar com ela. E isso, assim, se vocês forem criando esses hábitos diariamente, vocês vão passar a se conectar com a criança interior de vocês, que ainda existe em alguma parte do inconsciente de vocês. Mesmo que a gente não se lembre de todas as memórias traumáticas que aconteceram, porque geralmente a gente tende a não lembrar das memórias traumáticas que aconteceram, elas se tornam memórias reprimidas. Elas continuam no nosso inconsciente, mas às vezes elas foram tão ruins que você nem se lembra mais delas. Mas você pode usar essas 3 técnicas e criar esse hábito diário de fazer isso. E vocês vão ver que isso vai funcionar. Uma outra alternativa também é procurar terapia, né, gente? Terapia é bom pra todo mundo. Todo mundo precisa de terapia. Seja novo, seja velho, seja criança, adolescente, adulto, idoso. Todos nós precisamos de terapia. E durante a terapia para a cura de traumas, é bom vocês dizerem algumas situações traumáticas que foram acontecendo com vocês quando vocês eram pequenos. E dizer como foi, com detalhes, como vocês se sentiram, como foi depois que isso aconteceu. E conforme vocês vão dizendo pro psicólogo de vocês isso, vocês também vão começando a lembrar de outras coisas que vocês não lembravam também. Vocês vão começando a buscar aquelas memórias reprimidas, o que é muito bom também.
E vocês vão começar a se conectar com o sentimento de vocês. E também existe uma outra técnica que é uma técnica de reiki, né? Pra quem é reikiano, gosta de fazer. Eu já estudei um pouco sobre reiki. Não sou nenhuma profissional nisso, mas digamos que eu posso pelo menos ter um conhecimento básico sobre isso. E é uma coisa que eu gosto de estudar. Já fiz um curso introdutório de reiki também. Bom, e dentro do reiki tem uma técnica que chama técnica da redução. E essa técnica, ela é usada para você poder mandar reiki à distância para qualquer pessoa. Mas no caso, como aqui a gente tá falando sobre a nossa criança interior, vocês podem mandar esse reiki para a criança interior de vocês. E essa técnica é assim, ó, vocês fazem assim com as mãos têm que estar em forma de conchinha, uma perto da outra. Aqui na parede do meu quarto eu tenho alguns desenhos, né, que vocês vão precisar desenhar para usar essa técnica, mas eu vou ensinar para vocês. Bom, fazem assim com as mãos, né, aí vocês vão desenhar o Honsha Zeishonen, que é o Honsha Zeishonen. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Aí vocês vão repetir 3 vezes. Honsha Zeishonen, Honsha Zeishonen, Honsha Zeishonen. Envie este reiki para minha criança ferida. Envie este reiki para minha criança ferida. Envie este reiki para minha criança ferida. Aí vocês vão desenhar o Sei Reiki. Sei Reiki, Sei Reiki, Sei Reiki. Vou repetir 3 vezes também. E o Shokurei. Shokurei, Shokurei, Shokurei. E durante uns 10, 15 minutos vocês podem ficar nessa posição. Isso também vai ajudar muito. Ou então vocês também podem ficar nessa posição durante o tempo que vocês acharem necessário. E isso também ajuda. E vocês podem estar mandando esse reiki todo dia para a criança de vocês. E é sempre nessa mesma ordem. Honsha Zeishonen, Sei Reiki e Shokurei. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de algumas imagens desses desenhos para vocês poderem fazer também. E depois que eu comecei a estudar reiki, eu acabei me tornando fã de estudar reiki. Tanto que eu até desenhei esses 3 símbolos aqui na parede do meu quarto. Na verdade, desenhei no papel e colei na parede do meu quarto, porque eu gosto muito deles. E uma outra técnica que vocês também podem usar é a técnica do Ho'oponopono. Para quem não faz a menor ideia do que eu estou falando, o Ho'oponopono é uma filosofia de vida havaiana que possui 4 frases como mantra, que são elas: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E existem várias meditações de Ho'oponopono especializadas, né, focadas na cura da criança interior também. E isso também é uma coisa que vocês podem dizer para vocês mesmos todos os dias, né, através de fotos. Eu sinto muito, me perdoe, eu sinto muito por eu ter acumulado tantas memórias negativas da minha infância. Por favor, me perdoe. Eu te amo.
e sou grata por você existir em mim. E eu vou deixar aqui na descrição uma meditação que eu escuto baseada na técnica do Ho'oponopono para a cura da criança interior. Às vezes eu escuto essa meditação antes de dormir, ou em algum momento que eu estou triste, e é muito importante, me faz eu me sentir muito mais leve, e também é uma das técnicas que podem ser utilizadas. E uma outra alternativa é vocês fazerem meditações que sejam focadas nesse assunto. E eu vou deixar aqui na descrição uma meditação que eu ouço, que é focada nesse assunto, da Louise Hay, né? Baseada num livro que ela escreveu, que chamava Você Pode Curar Sua Vida. E essa meditação, você pode escutar ela todos os dias antes de dormir, ou em algum outro horário, e ela é muito boa. E vocês podem escutar ela durante 30 dias, que vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar muito. Eu escuto essa meditação desde que eu tinha 13 anos. Faz 1 ano e pouco já que eu escuto ela. Eu não parei de ouvir ela até hoje, porque ela é muito boa e é uma coisa que eu quero levar pro resto da minha vida. E também existem outras meditações, né, focadas na cura da criança interior. Eu vou deixar mais alguns links aqui embaixo na descrição também, sobre outras meditações que eu escuto no Spotify e no YouTube sobre a nossa criança interior. É importante, gente, que vocês validem o sentimento de vocês. E dê nome a eles, né? Nós somos seres humanos, nós sentimos medo, raiva, tristeza, inveja, e frustração, vários outros sentimentos. E qual o problema de sentir eles, né? Eles fazem parte do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento também. Então é importante que vocês validem eles. E quando uma pessoa, por exemplo, também ela tem dificuldade em aceitar a sua própria autoimagem, ou ela tem dificuldade em se socializar com as pessoas. Eu, por exemplo, sou um pouco assim às vezes também. Isso muito provavelmente é uma dor, é uma lembrança, é uma memória inconsciente da sua criança interior. Então é muito importante vocês fazerem esse caminho, né, ao passado e resgatarem essa criança interior, resgatarem a originalidade de vocês, a espontaneidade, a inocência, a ingenuidade. Então esse vídeo ele também serve como um convite para vocês utilizarem essas técnicas e conseguirem se curar de todos esses traumas de infância que vocês carregam dentro de vocês. E foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e compartilhe para todos os seus amigos. E também lembre-se de que você tem muito valor, que você é muito importante e que você é muito especial. E eu espero muito que você consiga fazer esse tratamento. E se lembre que seus sentimentos são muito importantes. E também lembre-se de que os adultos que fizeram você passar por esses traumas,
eles também carregam a criança ferida dentro deles. Então eles também tinham traumas. Às vezes eles nem sabiam do quão ruim isso poderia estar sendo pra você. E com certeza eles fizeram coisas menos intensivas no quesito violência do que eles mesmos viveram nas infâncias deles. Então eles fizeram o melhor que eles puderam, os pais de vocês fizeram o melhor que eles puderam, os professores fazem o melhor que eles podem. Eu tenho certeza que eles gostam muito de você também. E lembre-se sempre disso. Então é isso que eu queria dizer pra você. E falou!